tinha colocado um testemunho para o pessoal sentar. Eu sempre esqueço. O Senhor tinha colocado para eu vir dar um testemunho essa noite, mas eu nem... Na verdade, eu nem tinha falado nada. Aí o pastor colocou na mensagem lá e colocou o testemunho da Eliane. Eu falei, bom, sem eu falar, né? Aí eu falei, é para eu falar então eu vou. Eu queria ler um versículo que está lá em Marcos 4, que relata bem aquilo que a gente está vivendo. Vivenciamos e estamos vivendo. Marcos 4, a partir do 35. A gente conhece bem esse trecho, essa passagem. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse aqui é um trecho que o Senhor falou muito ao meu coração na época em que a gente estava enfrentando aquela luta com a minha mãe. Naquela época em que o mar estava com uma tempestade muito grande. Eu falei: Senhor, eu não vou chorar, eu estou me segurando para não chorar. Mas grávida a gente já sabe que já chora no natural, né? E assim, o que eu quero relatar, irmãos, é como essa canção que nós cantamos, Exalta o Nome do Senhor, é para mostrar que mesmo em meio, tanto na tempestade, tanto no mar revolto, quanto numa bonança, Ele está. Ele está ali. Isso mostra, Ele estava no momento em que nós enfrentamos com a minha mãe. Em todo o tempo Ele estava. Quem visitou ela nos últimos dias no hospital sentia a presença de Deus dentro daquele quarto. Ele não fez porque Ele é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí, depois que aconteceu tudo isso, em todo o tempo Ele estava, em todo o processo, como Ele prometeu para ela naquela visão: eu estarei com você em todo o seu processo, em todo o seu tratamento. Ele estava dando força, fortalecendo a gente. E aí depois Ele a tomou. E hoje, como fala esse próximo cântico, além das ondas, olharei. Hoje ela olha além das ondas, que é o próximo cântico que a gente vai cantar. Para nós fica muita saudade, mas Ele está infinitamente melhor. A gente não consegue nem imaginar como ela está lá. E aí, esse texto ele fala assim, que o Senhor repreendeu os ventos e acalmou a tempestade e se fez grande bonança. E essa bonança é uma calmaria que vem após a tempestade. É uma mistura de sentimentos, irmãos, que eu ainda estou aprendendo, na verdade. Porque ao mesmo tempo que é a luta do falecimento dela, do luto, né? Eu tenho a alegria da minha gravidez, do nosso pequeno Daniel, que nós descobrimos sexta-feira. Então assim, irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês essa noite que Deus está. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua situação,
mas Deus está. Nós não estamos, o Senhor colocou isso muito forte ao meu coração. Nós não estamos diante de homens, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A gente só tem que entregar a nossa vida, as nossas circunstâncias, a nossa situação, nosso coração nas mãos dele, e ele faz o resto. O resto é com ele. A nossa parte é adorar, a nossa parte é nos entregar totalmente na presença dele. E agora nós estamos nessa bonança, com a alegria do Dani vindo, né, para completar. Eu não esperava de verdade, porque eu falava que a gente ia ficar só na Amandinha, mas como eu coloquei num testemunho, dando lá nas redes sociais, o Senhor é um Deus que nos surpreende. O Senhor é um Deus que nos surpreende sempre. Eu não esperava de verdade, mas o Senhor fez. O Senhor fez e é uma bênção na minha vida, na nossa família. É uma bênção no momento em que a gente está, porque mudou o nosso foco, sabe? Mudou o nosso foco. Antes era mais o choro, a dor, a perda. Agora vem uma alegria com uma mistura de tudo. Então, nós estamos aprendendo, né? A vivenciar tudo isso, mas exaltando o nome do Senhor. Porque Ele está e Ele é em todo o tempo. Seja qual for a circunstância, Ele é. Amém? Irmãos, o testemunho que eu vou dar para vocês essa noite é um testemunho, porque a palavra testemunho significa que você passou pelo teste. Existem as pessoas que contam o testemunho dos outros, e existe você contar o seu testemunho. Então eu sempre fui uma pessoa que o Senhor assim, Senhor, eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero a tua presença, eu quero saber quão grande o Senhor é, eu quero ir além. Canta para você ver essas coisas, para ver se Deus não vai vir te dar essa experiência. Ele vai trazer a experiência. Irmãos, olha, eu experimentei na minha vida uma coisa assim que eu nunca imaginava experimentar. E eu creio que Deus é soberano do porquê que eu estou aqui para falar com os pais e adolescentes. Nesse momento não estão aqui as crianças. Vou contar para vocês, irmãos. Nasci numa família cristã. Me casei com uma pessoa cristã. Tive 2 filhos. Cuidei no ventre do Lucas e da Priscila. Porém, irmãos, o Senhor me fez experimentar o vento forte. Aquela coisa de você experimentar assim, ó, Deus está orando e agora Ele quer ver como você, Mazé, reage diante de tal experiência. Irmãos, meu filho mais velho, Lucas, alguns sabem, outros não. Com 22 anos de idade, bem mais velho acho que vocês, né? Mas com 22 anos de idade, tem algum jovem aqui com 22 anos? Com 23? Tem alguém? Tem? 23? Tá. Então o Lucas tinha em torno de 22 anos quando ele namorou uma pessoa. E ao namorar essa pessoa, ele não sabia que ele era um adicto. E um adicto, irmãos, é uma pessoa assim, ó, que todo mundo pode beber ou pode usar droga e ele consegue sair do vício. O adicto não. Talvez os irmãos do Solar entendam um pouco o que eu estou dizendo. Vocês me entendem, irmãos? Meu filho, com 22 anos, namorando uma pessoa, experimentou pela primeira vez cocaína. E hoje fazem 12 anos que ele nunca mais conseguiu sair da vida da cocaína. 12 anos, irmãos. Nunca imaginei ter um filho, sabe, Deliane? Amei o Lucas igual você tá amando o Daniel, sabe? Quando eu vejo o Lucão, eu lembro muito do Lucas. Eu sei que o Lucas é mais velho que o bom. O Lucas está com, meu filho hoje está com 35, e você? 39.
Você podia ser quase meu filho, Lucas. Sabe, irmãos, aquela passagem assim, olha, mensageiro de Satanás, colocou um espinho na tua carne, a minha graça te basta. Fazem 12 anos, irmãos, que eu vivo na graça de Deus, vendo um filho dependente químico. Ele não sabia que era um adicto. Meu pai foi um adicto, mas ele não sabia que ele seria um adicto. Irmãos, aqui quem sabe o que é uma dependência química, seja ela do álcool, seja ela do cigarro, seja ela de alimento, seja, porque a dependência química ela é de muitas coisas. E meu filho, irmãos, se tornou um dependente químico de cocaína. 12 anos. Irmãos, cada onda alta, cada onda gigante, que eu fico pensando assim, como eu faço para resolver isso? Aí o Senhor fala assim para mim, mas só vem, anda aqui e vem. Eu andei até o Senhor para provar a autoridade e o poder de Deus sobre a vida dele. Porque, irmãos, hoje eu vivo baseado na palavra do Senhor como promessa para a minha vida, que é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Eu creio em nome de Jesus que a salvação tem chegado na vida do Lucas a cada dia. Mas eu tive uma experiência julho desse ano, irmãos. Eu agradeço muito essa igreja, irmãos, porque ora por mim. Obrigado, pastor Samuel. Porque a gente sabe que tem hora, irmãos, que a gente afunda mesmo. A gente afunda e fala, Senhor, socorro, Senhor, socorro. E muitas vezes eu vim conversar com o pastor Samuel já afogada por ele. Mas recente, irmãos, ele deu meu carro, em julho desse ano ele deu meu carro no pagamento de num prostíbulo, num lugar de bocada. Irmãos, quando que eu ia imaginar que meu filho um dia ia estar em bocada? Quando que eu ia imaginar que meu filho um dia ia estar se prostituindo da forma como ele está, porque a hora que ele usa droga, irmãos, a quantidade de pino que ele usa hoje é para overdose. Ele só não teve overdose ainda por causa das minhas orações de mãe, porque todos desistiram do Lucas, irmãos, todos, o pai, a família, todos desistiram. E eu confesso para você que essa última, eu cheguei a falar para o pastor Samuel, acho que eu desisto do Lucas. Porque, irmãos, ele foi para a bocada, deixou meu carro, aprontou, voltou em casa. Minha filha chegou logo em seguida, deu uma surra nele. Precisei chamar a polícia para vir dar um jeito para resolver a situação aqui dentro do apartamento. Quando que eu ia pensar na minha vida que eu ia viver uma situação dessa, irmãos? Para a polícia me dizer o que eu faço com o carro. Vai para a delegacia, faz boletim de ocorrência. Estou no tempo, pastor Samuel? Desculpa. Pode terminar? E assim, irmãos, todo mundo dizia, não tem solução mais para o Lucas, não tem solução mais. E nesse dia, irmãos, eu internei ele involuntariamente pela segunda vez. Não é fácil, irmãos, você mandar 4 marmanjos vir pegar seu filho na marra e levar. Foi levado, hoje ele está internado, Lucas. E está sob tratamento. O pastor Samuel até leu uma carta que ele mandou recente. Ele está bem melhor, graças a Deus. Mas, irmãos, a experiência que eu vivi de ter que buscar meu carro na bocada foi uma experiência única. Porque eu achei assim que eu ia lá e eu ia morrer ali. Porque era um lugar muito feio. E quando eu cheguei na José Bonifácio ali para poder pegar o carro, tudo, e eu fui de Uber, não avisei nem o Getúlio, porque eu falei que ele não ia deixar, né? E eu fui em oração. Irmãos, a pessoa que andava na minha frente era um rapaz,
E ele entrou exatamente no endereço que eu ia entrar. E quando eu entrei, eu perguntei se ele sabia alguma coisa, né? E olha, irmãos, foi uma coisa assim: a senhora que é dona do carro tal. Nós vimos umas fotos de família atrás, já era para a gente ter desmanchado o carro, mas como tinha muita foto de familiares atrás, a gente pensou, esse carro deve ser de alguém que precisa. Esse carro é de alguém que tem família. E realmente esse carro, irmãos, eu que levo minha mãe para lá, para cá, é eu que cuido da minha mãe para cima e para baixo, é eu que vou para o trabalho. Aí ele falou assim, nós só não desmanchamos porque a gente acreditou que era uma pessoa cristã. E também o Lucas só não foi morto no momento aqui, porque a gente interviu para ele não ser morto. Irmãos, quando eu saí de lá, eu saí com o meu carro. Mas não era a coisa mais importante, sabe? O carro, graças a Deus, ele me ajuda. Mas o que o Espírito Santo falou comigo, mas eu estou com você. Eu estou com você cuidando do Lucas. E eu oro, irmãos, em nome de Jesus, para que o Senhor limpe o sangue do Lucas. Essa é a minha oração. Eu oro todos os dias, Senhor, lava o sangue do Lucas. Lava de toda substância química. Lava de tudo que houve no passado também. De toda descendência de família que também veio para prejudicar a vida dele. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, sabe, que eu ainda vou ver a salvação acontecer na vida do Lucas. Então é esse testemunho, irmãos, que eu dou a vocês, porque eu confio na palavra do Senhor e eu creio nas orações diárias, na minha comunhão com Deus. Amém. Amém. Ô, queridos, boa noite, a graça e paz, tudo bem? Bom, eu tenho um testemunho a contar. Estamos inteirando um ano de livramento de morte. E quando o pastor me convidou para contar o testemunho hoje, semana passada, para quem não me conhece, eu sou Fabiano, esposo da Marcela, pai de Israel. E ultimamente a gente está com um barulho na cabeça. E eu nem me lembrei desse testemunho. Um ano atrás eu amanheci, meados de novembro de 2021, com dores de cabeça. E eu achava que eu estava viciado em café solar. Tomava um cafezinho, saía para a correria, melhorava, mas todo dia amanhecia com dor de cabeça, e achando que fosse da correria, do estresse. E para quem não conhece, quem não sabe, eu vivo uma vida típica. A nossa configuração de vida é viver na logística com Israel, os tratamentos e entre outras atividades. Enfim, cheguei a marcar uma consulta com um neurologista, mas em meio à correria, e naquele dia estava aliviado, desmarquei. Até que em 17 de dezembro eu eu acordei mesmo, 4:30 da manhã, da madrugada, com dores muito fortes, dores que eu nunca senti na cabeça, e eu corri para o pronto atendimento. Até então, quem me atendeu lá achou que fosse uma crise de enxaqueca. Eu achei razoável que fosse mesmo, porque a enxaqueca não tem uma causa específica, pode ser várias causas, estresse, isso, aquilo, biológico e tal, e as crises pode ser um dia, um mês, enfim. Procrastinei mais uma vez a minha ida ao neurologista, até eu ter uma crise de dor de cabeça de novo, e pensei comigo lá no hospital, não, eu vou lá pessoalmente. E eu já estava sentindo algumas dificuldades de escrever no WhatsApp. Eu já estava tendo dificuldade de andar um pouco sem arrastar o pé no chão, sem quicar o pé no chão. E eu achando que fosse, nossa, essa enxaqueca é forte mesmo, hein? Ó. Mal sabia eu que fosse algo muito grave. Aí, enfim, quando eu fui ao médico,
Pensei em pessoalmente explicar para a recepcionista, né, para ver se um encaixe e relatar tudo que eu estava sentindo. Cheguei lá, o médico já me atendeu. E eu já vi que era uma providência de Deus. E ele pediu um exame específico lá, ressonância magnética, com outras questões lá, específicas. Cheguei em casa, a Marcela já pegou e agendou. Era a primeira data próxima ali e tal. O tempo certo do Sasson liberar. E foi certeiro, o dia certeiro. Hoje eu vejo que tudo foi na hora exata. Fui fazer o exame, eu estava com um hematoma na cabeça, sem uma causa aparente. Eu não caí, não bati a cabeça, não desmaiei nem nada. E fui submetido a uma cirurgia de emergência. Era uma questão aguda, não era crônico, era agudo. A hemorragia estava fluindo. Já tinha tomado uma boa área aqui. Enfim, Deus deu livramento de morte para minha vida. E as dificuldades motoras finas que eu já estava sentindo já eram sintomas comuns da pressão intracraniana. Bom, enfim, hoje eu vejo o tamanho do livramento de Deus. E eu me lembro daquele versículo em Salmo 13, versículo 4, que os meus inimigos não prevalecerão contra mim, nem se alegrarão mesmo que eu vacile, ou mesmo que eu venha a vacilar. E eu vejo a boa mão, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E o barulho, essa expressão, eu não quero... Esse barulho que eu comentei, que a gente está com preocupação, né, em relação ao Israel. Terça-feira agora ele vai ser submetido a uma cirurgia. E eu entendo que foi providência de Deus essa cirurgia. Assim, pela minha razão, eu compreendo que Deus está agindo, estou vendo isso. Em 2019 a gente fez o plano de saúde focando os atendimentos do autismo. Nada deu certo. Em 2020 a gente descobriu escoliose. Todo o tratamento foi pelo plano de saúde até chegar agora na cirurgia. E foi... Mas, mesmo pela razão, eu estou com medo. Estou com muito medo. Em minhas orações eu apresentei diante do Senhor, se aquilo que Jó temia ocorreu, se aquilo que Jó receava sobreveio, eu confesso o meu pecado de temer o porvir, porque é assustador. E mesmo que as aves do céu ouçam as minhas palavras, eu confio em Ti, Senhor. E eu me recorro a Ti com medo. Eu sei que eu não tenho para onde ir. E eu confesso para os irmãos, eu estou com medo.
para onde ir, só o Senhor é Deus. E louvado seja o nome do Senhor pelos livramentos das nossas vidas, louvado seja pela razão, pela palavra. Eu vejo que o Senhor está cuidando das nossas vidas. E se o meu pecado é ter medo, eu confesso que eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo, eu não vou retroceder. Boa noite, igreja. Vou falar um pouquinho aqui também. O pastor falou que eu tenho 40 minutos ainda, né, pastor? Tô brincando. Até porque também eu tenho um pouco de dificuldade de falar na frente de todo mundo, né? Então, com certeza, eu não vou levar esse tempo todo. Eu vim aqui, né, falar um pouquinho. O pastor, no domingo passado, falou: Bruna, você quer dar um testemunho, né? Sentindo o coração. Eu falei: amém, né? Aí eu fiquei pensando, né? Falei: nossa, o que eu vou falar, né? Porque, na verdade, Deus já mostrou tanto cuidado dele na minha vida, assim, de várias e várias maneiras, né? Assim, muitas histórias, né? Teria para contar do cuidado de Deus na minha vida, na vida da minha família, né? No tempo que a gente tem desenvolvido em missões, né? Mas aí, hoje eu falei, vou falar um pouquinho do recente, né? Algumas pessoas já sabem, eu compartilhei um pouco no chat, que no final do ano passado, em outubro, mesmo com Deus fazendo tantas coisas, né? Assim, eu acabei caindo assim numa tristeza muito grande na minha alma e tentar não chorar também, igual a Adelia, né? Mas eu tô grávida, né, gente? E eu tive depressão, né? Tava tendo crise de ansiedade. A gente estava trabalhando com a nossa família no sertão de Alagoas. E foi um tempo muito, muito difícil. Ainda essa semana, o pastor compartilhou, né, que ele experimentou, né, e comparou alguns sintomas, assim, né, que a Covid ele causou, comparando com a depressão. E eu senti no coração de falar disso aqui, né, porque eu não sei, porque eu acho que hoje em dia muita gente acaba sofrendo com isso, né, e eu falo que assim, nunca achei que era frescura, nunca achei que depressão era frescura, mas eu nunca imaginei que era tão intenso quanto é, né, e aí o pastor até falou, né, na mensagem dele, que a pessoa tem que ser agente da própria cura, né? Precisa se sentir amparado e protegido. Só que quando você está vivendo tudo isso é muito difícil, porque parece que você não consegue enxergar nada de bom. E o Maico caminhando comigo lá e a gente buscando ajuda, né? Tal, comecei a fazer terapia. E um momento difícil para ele também, porque é difícil para quem está junto vivendo tudo isso. E ele falava para mim o texto de Lamentações, né? Ora para Deus trazer a sua memória, que te traz esperança. E eu falava: não consigo enxergar nada. E a sensação que dá é de desespero mesmo, porque você não quer viver tudo isso, e você sabe que o Senhor é a única resposta, você sabe. Só que você não consegue nem buscar o Senhor. E eu abria meu coração para Deus e falava: Deus, o Senhor sabe. Deus, o Senhor sabe. E aí, nesse tempo, né, eu engravidei novamente. E foi uma grande surpresa, assim, pra gente, essa gravidez. E aí eu fiquei: nossa, meu Deus, né, já tô passando tudo isso, agora tudo de novo, né, assim, os hormônios agora, né, mais isso, né. E aí Deus me deu uma palavra de Lucas 1:28, que fala assim, que é quando o anjo apareceu para Maria, né, para falar que ela seria mãe de Jesus. Fala: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E eu me peguei essa palavra, e quando a gente descobriu que era menina, né, a gente escolheu o nome Zoe, que Zoe significa vida, né?
né? Lá em João, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, no grego essa palavra zoe, né? E a gente escolheu esse nome porque em meio ao deserto que minha alma estava, Deus fez brotar uma vida, né? Que é a zoe. E eu queria trazer isso para vocês, mas no sentido de trazer uma palavra de ânimo e de perseverança mesmo, né? O pastor até falou, quando a gente encontra força, a desesperança se transforma em esperança. E é isso que Deus tem feito na minha vida, né? Eu ainda estou passando por um processo de cura, mas eu não sei como está seu coração, né? Se você conhece alguém que tem passado por isso. Mas eu quero deixar aqui um texto que fala muito comigo, que está lá em Salmo 139, do 7 ao 12. Que fala assim, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Quando a gente está passando por esses momentos, às vezes a gente acha que Deus não está ali, né? Mas Ele está. E eu queria deixar isso aqui essa noite, né? Que não importa o que a gente esteja passando, por mais que a gente não consiga ver, o Senhor está ali, junto com a gente, né? Carregando a gente no colo. E é uma alegria para mim, assim, a gratidão que eu tenho de poder estar aqui como igreja, porque essa igreja é uma família, é um corpo mesmo, e a gente consegue sentir isso, e é uma alegria. Então, que a gente possa caminhar junto mesmo como igreja, orando uns pelos outros, né? Ouvindo uns aos outros. Amém?